Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Canedo. Para vocês que estavam acompanhando aí a nossa transmissão, deixa eu avisar para o Igor que a gente voltou. Para quem já estava acompanhando a nossa transmissão, a gente estava falando sobre as empresas exportadoras e o novo cenário mundial. Peço desculpas aí, a gente teve um problema e a transmissão caiu. Eu estou aguardando o Igor retornar para a gente continuar aqui a nossa conversa. A gente teve um problema inicialmente na transmissão com o Igor e depois ela caiu toda. Bom dia, pessoal. Para quem estava acompanhando a gente aí, deixa eu ver se o Igor consegue reconectar. João Pedro, pode mandar pra gente, você tá dizendo aí que gostaria de entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem pra mim no inbox aqui do Instagram, tá bom? Que o pessoal me encaminha. Vou publicar aqui pra vocês o nosso tema de hoje. Estávamos falando sobre empresas exportadoras, né? O desafio para as empresas exportadoras. E o Igor não está conseguindo conectar, conseguiu. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Como vocês têm acompanhado aqui nas redes sociais do Sebrae, a gente tem feito uma série de lives. Oi, Igor, estou avisando aqui para quem está chegando agora e não sabe do que a gente estava falando. A gente tem feito aqui, pessoal, nas nossas redes no Sebrae, uma série de lives sobre os impactos do coronavírus, o que fazer. E a gente estava conversando aqui com o Igor. Igor, como a gente perdeu o vídeo, eu quero só te pedir para rapidamente contextualizar o que a gente falou no começo, de qual é o cenário hoje para as pequenas empresas exportadoras, né? Quais são os principais desafios, e depois a gente passa para a pergunta que você estava respondendo, que era da nossa seguidora Yane Nobre. Para quem já estava acompanhando a gente, continue aí e vamos lá. Perfeito, Ana. Desculpe aí a interrupção, eu fiz a conexão agora no 4G para ver se melhora. Basicamente, o que a gente tem aqui, as exportações brasileiras como um todo, nesse quadrimestre, né, de 2020 em relação a 2019, elas tiveram uma leve queda de 4,4%. Quando a gente compara isso com todos os outros países, essa não é uma queda muito grande, mas existe aí duas realidades muito importantes. Uma é a realidade dos produtos do agronegócio, que são os produtos que são muito competitivos, representam uma boa parcela da nossa pauta exportadora, e que, na sua conexão com o mercado chinês e com os mercados asiáticos, consegue ter um crescimento. É um item essencial nesse momento que a gente está vivendo, né? Por outro lado, a gente tem um desafio muito grande do ponto de vista dos produtos manufaturados, né? Então, assim, se a gente conseguisse explodir essa matriz de risco agora, não pensando tanto em geografia, mas pensando no sentido dos setores, nós temos um grande complexo que é o de produtos agropecuários, que hoje tem um risco baixo em termos de inserção internacional. Quando a gente começa a migrar para setores como de alimentos e bebidas, que é um setor que já tem um processo de transformação, a gente está falando aqui, por exemplo, de massas e preparações alimentícias, doces, balas e confeitos, os setores de frutas, etc. Você tem uma transformação, uma logística um pouco mais complexa, né, para a produção. Você tem aí um risco já mais moderado, né? O risco já fica um pouco mais desafiador. Quando a gente entra em setores como de moda, por exemplo, casa e construção, que são setores que... O moda ainda é um bem de consumo, moda é um risco alto, né? Mas casa e construção e máquinas e equipamentos, que são grandes complexos, onde a gente tem uma grande presença de micro e pequenas empresas exportadoras, o risco é muito alto. Por que o risco é muito alto? Como a economia global, como a gente tinha mencionado, né, ela está caindo aí, tem uma previsão de contração de cerca de 3%, a taxa de investimento dos países ficou muito prejudicada. E é exatamente a taxa de investimentos ou a formação bruta de capital fixo dos países que gera a demanda por produtos como os de máquinas e equipamentos e casa e construção. Então, esses setores, eles apresentam um risco muito alto de inserção internacional. E a gente vem monitorando isso, não somente na Apex, mas com os outros parceiros, para tentar entender como possivelmente a gente pode contornar isso,
daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o que a Apex está desenvolvendo aqui para as empresas brasileiras. Sobre a pergunta, cair, né? Antes da gente cair, tinha uma pessoa aqui, que é a Vaninha Turismo, que está acompanhando a gente, ela disse que estava sem áudio. Eu peço que você verifique aí o equipamento que você está usando, porque aqui agora a transmissão foi restabelecida e está tudo bem. A gente estava falando, antes da conexão cair, Igor, do desafio de aumentar a participação dos pequenos negócios na nossa pauta de exportações, né? E também no PIB, né? Que hoje as micro e pequenas empresas respondem pela maior parte dos empregos, pela maior parte das empresas formalizadas, mas ainda são a minoria nas exportações, e o PIB também é um pouco menos de 30%. Então, assim, a pergunta é, o que fazer para ampliar essas exportações? E aí a dúvida da Iane Nobre, qual é o principal fator que impede ou limita as médias e pequenas empresas a exportar? Era o que a gente estava respondendo antes de cair. Perfeito. Perfeito. Eu acho que assim, a primeira coisa quando a gente pensa em participação do PIB, parte da resposta está vinculada com a questão da inserção internacional. Né? Por muito tempo se falava que exportação não é coisa para micro e pequena empresa. Pelo contrário, exportação é negócio para micro e pequena empresa e tem muita oportunidade lá fora que pode ser absorvida por esse tipo de porte de empresa. Então, isso é uma coisa extremamente estratégica. Eu estava falando para vocês, não sei se cortou anteriormente, mas se a gente pega lá 100 maiores empresas exportadoras do Brasil em termos de valor, elas representam 70% do que o Brasil exporta. Então, assim, existe, se a gente considerar as 1.000 maiores empresas exportadoras em termos de valor, elas representam cerca de 92% das exportações. Isso quer dizer, num âmbito de 21.000 empresas, 20.000 empresas têm uma certa descontinuidade na inserção internacional, não conseguem manter os contatos internacionais. Uma das coisas que a gente estava falando para a nossa espectadora aí que fez a pergunta é a questão, tem N questões que dificultam a inserção. A primeira delas, eu diria que é quando a gente consegue inserir uma empresa internacionalmente, quando, às vezes, o nosso mercado doméstico, como ele é muito grande e se aquece com algumas flutuações, ele fica muito aquecido, as empresas elas optam por dar atenção ao seu mercado nacional, ao mercado doméstico, e esquecem, de certa forma, os contatos internacionais. Isso prejudica demais a nossa imagem. É uma questão que acontece com recorrência e é uma questão que a gente sempre indica lá dentro da Apex que não deve ser seguida. Uma vez desenvolvido um prospect internacional, um contato, um importador, que se mantenha esse contato e atenção, porque em momentos em que você tem problemas no mercado interno, esses contatos internacionais também vão ser estratégicos para a empresa, né? Como se fosse uma espécie de hedge do faturamento das empresas. Então, esse é um dos fatores. A questão de financiamento é outro. O governo brasileiro ele tem se esforçado no âmbito da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, numa revisão do sistema de apoio de financiamento e de seguro de crédito à exportação para as empresas. A Apex, como ela tem um assento consultivo, não temos direito a voto no GSEX, que é o grupo que delibera sobre essas questões, a gente vem acompanhando de perto isso, deverá haver uma consulta pública em relação à melhoria do sistema de financiamento e de seguro, e a gente vai fazer, quem tiver aí no portfólio da Apex ou receber os informativos, vai estar bem a par disso, porque é o momento das empresas também se posicionarem, em especial as micro e pequenas, sobre as dificuldades que a gente tem em termos de financiamento, né, principalmente nas linhas do ProEx, por exemplo, ProEx Financiamento, né, entre outras. Então, essa é uma discussão que eu acho que é muito fundamental. Outros países são muito agressivos do ponto de vista de financiamento, é o caso da China, por exemplo. A China tem uma capacidade de financiar suas exportações muito grande, e isso é um fator de competitividade que a gente precisa aprimorar e cada vez melhorar mais no âmbito nacional. A própria estrutura tributária, o conhecido aí Custo Brasil, gera dificuldades, ainda que a gente saiba que com algumas reformas o governo tem tentado melhorar essa estrutura para as empresas, mas de qualquer forma eu acredito que a persistência é um fator-chave e o planejamento. Eu que sou o gerente de inteligência da Apex, destaco que a inteligência de mercado, informação estratégica é muito importante para as empresas que estão começando. Que a inteligência também é uma forma de economizar. Às vezes você faz um mau planejamento de qual mercado vai começar, qual que é o mercado que tem a melhor demanda para o seu produto, que não tem grandes dificuldades regulatórias e de certificação para inserção. Tudo isso pode ser feito com inteligência, com estudos antes, com bastante planejamento,
para que esse esforço, que é um esforço que tem que ser de longo prazo das empresas, efetivamente venha a gerar frutos, né? Essa é um pouco a perspectiva que a gente tem. Falando dessa área da inteligência de mercado, né, que é a sua especialidade, Igor, a gente tem falado aqui muito dos desafios, das dificuldades, mas a gente também sabe que existem oportunidades, né? Como que os pequenos negócios que querem exportar podem buscar essas oportunidades? Onde é que elas estão? Onde é que estão as informações? Que sinais que as empresas precisam buscar para ter acesso a essas oportunidades? Onde estão essas informações estratégicas para as pequenas empresas que querem ser exportadoras? Eu vou convidar vocês ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br. Lá a gente tem uma ferramenta, Ana, que é chamada Mapa de Oportunidades Comerciais. Esse mapa de oportunidades comerciais, ele traz informações estratégicas sobre mais de 100 mercados da economia, e a gente tenta trazer os diferentes tipos de estratégia que as empresas podem utilizar para exportar para esses diferentes mercados. Ele é feito com base em cálculos estatísticos e uma metodologia muito sofisticada em termos de análise de números de comércio, cruzamento de pautas de exportação, não só do Brasil, quanto dos mercados alvo, né, dos países para os quais a gente quer exportar, e de países competidores. É uma análise bastante sofisticada. A gente está trazendo informações de medida de defesa comercial, tarifa de importação. Então, lá você digita o seu produto. Então, qual é o código do seu produto? Vamos supor, 640490. Você digita lá, está no capítulo de calçados, por exemplo, ele digita o produto, os primeiros dígitos, 6 primeiros dígitos do código NCM da empresa, e lá você vai encontrar todas as oportunidades, quais são os melhores países para inserção internacional dessa empresa, desse produto, e tem uma série de instruções de como navegar nessa ferramenta. É uma ferramenta muito interativa. De outra forma, existe uma série de instrumentos que a Apex dispõe, como feiras internacionais, missões, rodadas de negócio, que servem para as empresas efetivamente irem em campo, né? Existe um espaço lá sobre eventos. Nesse momento, aí trazendo um pouco para a temática, Ana, nesse momento os eventos presenciais eles estão bastante dificultados, né? Impossibilitados, inclusive porque nenhum país está incentivando ou permitindo grandes aglomerações. A Apex está desenvolvendo algumas frentes de trabalho para tentar contornar esses problemas. Uma delas é fomentar mais rodadas virtuais, rodadas digitais de negócios. Então, eu peço que as empresas fiquem sempre acompanhando o site, os informativos da agência, porque lá podem existir iniciativas de rodadas virtuais para o seu setor, o setor da empresa, que pode ser interessante para a empresa utilizar e fazer negócios mesmo nesse momento de crise. E eu só vou destacar algumas outras frentes também, Ana, se você me permite, relativas ao que a gente está desenvolvendo. A Apex ela desenvolveu um hot site específico para tratar da questão do coronavírus e como que a gente pode tentar entender quais são as dificuldades que as empresas estão enfrentando. Então lá a gente tem uma pesquisa sendo feita com as empresas para entender quais são os gargalos, questão logística, questão de financiamento, questão de prospecção de mercado. As empresas elas estão à disposição para poder responder. A gente desenvolveu um painel quase a tempo real, assim, ele é um painel que se chama painel Covid-19. Lá as empresas podem entender como é que está a performance de exportação do Brasil, de importação e exportação, porque importação também é estratégica para as empresas que precisam exportar, onde a gente vê como é que está a relação do Brasil com os diferentes países e o número de casos e contágio em relação aos países. Ele é um painel que cruza dados de comércio e dados da pandemia para ter entendimento e as empresas possam formar opinião sobre isso. A gente também tem relatórios de inteligência de mercado, relatórios qualitativos, mais de 100 páginas de análise, que a gente cobre 30 mercados, a gente vai dizer que tipo de oportunidade a gente está vendo em termos de comércio e oportunidades de exportação, quais são os riscos, restrições, questões de acesso ao mercado, que é muito estratégico também. Entre outras iniciativas, lives, webinars, cartilhas, né, sempre em parceria com as diversas instituições que compõem aí o nosso conselho, como é o caso do Sebrae. Então, eu convido todos a visitar o site da Apex e o hot site do coronavírus para entender o que a gente está desenvolvendo lá. Então, assim, tem informação, né? Os pequenos negócios precisam ir atrás. Você falou sobre
rodadas internacionais, né, online. Eu estava pesquisando aqui porque a gente está planejando aí em conjunto, né, Apex, Sebrae, CNI, Ministério da Economia, uma rodada para junho agora, né? Tá aí, aguardem novidades aí nas nossas redes sociais. E vou fazer aqui algumas perguntas que a gente tem recebido. Você falou da questão do mercado calçadista. É uma dúvida do Diego Perlato. Ele fala, você estava falando do mercado de moda. Como você retrata hoje a situação macro e micro do segmento calçadista? Diego. A gente tem, assim, o segmento calçadista ele tem muita concentração de oportunidades como um todo. Sempre a Argentina é um mercado muito estratégico para calçados, né? Então, de fato, a Argentina é um mercado onde a gente teve queda aí das exportações totais de 18%. Os Estados Unidos é outro mercado muito estratégico para as nossas exportações de calçado. A gente também teve desafios aí, né? O que eu vou dizer de oportunidade, como a gente pode contornar essa questão, eu vou trazer um pouco a questão do canal de distribuição, que é o e-commerce. Empresas que já estavam se organizando para tentar atender a esse canal de distribuição, entender como que funciona a logística de inserção de produtos no e-commerce, hoje estão sofrendo menos do que as empresas que estavam muito concentradas do ponto de vista do comércio físico, né? E isso é uma questão muito, muito estratégica. O e-commerce, por exemplo, para alimentos e bebidas, a gente estava vendo na Espanha, nas semanas ali de março, ela cresceu 59% em relação ao mesmo período de 2019. Né? E a gente sabe, porque todos nós estamos muito em isolamento, em home office e tal, que a gente está fazendo muito consumo por e-commerce. E esses produtos, eles conseguem ser distribuídos. É óbvio que no balanço total há uma queda das exportações por conta dos outros canais de distribuição que são muito fundamentais dentro dessa estrutura, né, o do próprio varejo, lojas físicas especializadas, mas como um todo a gente destaca que o e-commerce pode ser uma estratégia interessante. Outra coisa que eu acho que é uma dica sobre oportunidade de mercado que vale para muitos setores é a questão da quebra de fornecimento de alguns competidores. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um competidor muito importante, por exemplo, Itália, para calçados brasileiros, né? Itália é um grande competidor. Pode ser cliente em alguns casos, mas como um todo você tem muitos competidores nessa região. Se esse país está tendo muita dificuldade econômica no momento, ele pode, em terceiros mercados, abrir algumas janelas de oportunidade que podem ser exploradas pelas empresas brasileiras, né? E aí, fazendo um pouco a fuga ao tema de moda, mas indo um pouco para outros setores, uma coisa interessante também sobre a quebra de oferta exportável de grandes competidores, eu vou dar o exemplo do arroz, que é um alimento e bebida. Tem algumas empresas que trabalham nesse eixo, ainda que seja uma commodity como um todo. O que aconteceu com o caso do arroz que a gente descobriu lá na Apex, e foi uma questão muito interessante. O Vietnã e o Camboja, por exemplo, que são grandes competidores nesse setor, eles fizeram restrições às suas exportações. Isso acontece mais com a questão do alimento, porque ele é um item essencial da pauta, né, inclusive da dieta das populações. Eles fizeram restrições sobre as suas exportações de arroz, o que abre oportunidades em terceiros mercados. Então, a gente vai desenvolver agora um estudo de mercado nos Estados Unidos sobre arroz, justamente porque houve a abertura dessa oportunidade. O Vietnã era um dos grandes fornecedores de arroz para os Estados Unidos e abre-se, então, uma janela de oportunidade. Trazendo esse parâmetro para a questão de moda e para outros setores, a mesma coisa se aplica, ou seja, tentar entender o que está acontecendo em termos de quebra de fornecimento e aonde podem existir oportunidades. Eu acho que é uma opção interessante para as empresas entenderem. Aí o uso da informação estratégica é bem importante. Essa era uma dúvida que estava aqui entre as nossas questões, que é assim, né? De que forma que uma empresa que já exportava e que eventualmente perdeu o mercado por conta da crise, ou uma que perdeu o mercado interno e que deseja, que vislumbra uma oportunidade no mercado externo, como é que ela se adequa rapidamente, como é que esse empreendedor se capacita? Além dessas informações que você falou que estão disponíveis, né, na plataforma da Apex, de que forma que esse empreendedor pode fazer essa adequação e se capacitar para esse mercado, Igor? Recapitulando essa questão aqui para quem chegou agora. Perfeito. Acho que capacitação ela envolve N eixos, né, de trabalho, né? Um deles é a inteligência de mercado, como eu já falei para vocês,
às vezes tem outros eixos, né? Por exemplo, a Apex ela abriu agora de forma irrestrita o Passaporte para o Mundo, que é uma ferramenta virtual em que as empresas podem se capacitar e até para sua primeira exportação entender diversos requisitos básicos no que tange à promoção de seus produtos, financiamento, de garantias, etc. Diversos tipos de questões, regimes aduaneiros que precisam ser obedecidos para a inserção internacional. Essa é uma ferramenta de capacitação muito útil para esse momento. De outra forma, eu destaco que é preciso entender os riscos dos diferentes mercados nesse momento para poder tentar diversificar exportações, né? E regionalmente a gente tem riscos muito, como eu estava te falando, né, Anne, falando para os nossos espectadores aqui, os riscos eles estão muito díspares em termos de regiões. Por exemplo, a Ásia hoje ela é uma região que apresenta já apresenta menos risco. Ela é uma região que está voltando a uma certa normalidade. E aí a gente fala, é até um pouco contraintuitivo quando a gente fala que a Ásia pode ser uma oportunidade para micro e pequenas empresas, mas o que a gente percebe, né, porque o caminho natural das micro e pequenas empresas brasileiras no processo de exportação é começar pela América Latina, depois passa ali pelo resto das Américas, né, a questão dos Estados Unidos, que é um mercado extremamente estratégico, e aí vai avançando para os outros mercados, né. Mas é interessante que a Ásia ela é um motor de crescimento. O que a gente percebe na pandemia é que a pandemia catalisou movimentos que já estavam sendo encaminhados. Um deles é a digitalização da economia e o outro é a Ásia como um grande motor de crescimento. Então, esses mercados asiáticos, não só a China, como os mercados da ASEAN, por exemplo, são mercados que hoje já começam a retomar crescimento numa velocidade grande. É óbvio que pela nossa competitividade, até pelo porte das empresas, às vezes é difícil se inserir nesses mercados. Mas tem outras opções, como mercados africanos, por exemplo, que podem ser avaliadas, entre outras alternativas. Na América Latina, por exemplo, quando a gente tenta acessar risco, é muito dispar também esse comportamento. A Colômbia, por exemplo, é um mercado que tem cada vez mais a presença brasileira. Hoje a gente já representa cerca de 5% das importações colombianas. Acho que o Brasil é o quarto maior fornecedor da Colômbia. E é um mercado que tinha uma estrutura, uma estabilidade macroeconômica que a permitia, mesmo com esse choque de demanda, ela também não tem uma grande queda no PIB. O caso do Paraguai. O Paraguai é bem interessante também. O Paraguai representa hoje, deixa eu dar uma olhadinha nos meus números aqui, ele representa hoje 9%, na análise que eu fiz, na verdade, na comparação 15-18, na média, ele representava 9% das exportações das micro e pequenas empresas. O Paraguai, ele é um mercado que ele não é tão grande, mas ele é um mercado que mantém ali a previsão, acho que de crescimento, é uma queda de 0,5%, mas ele mantém uma certa estabilidade. Então, ele pode ser também uma oportunidade interessante. E aí isso vai ser muito disparo em relação a outros mercados. Acho que Peru é um mercado interessante também para se tentar a inserção, né? E eu acho que é importante acompanharem os números e os painéis, as informações, para poder fazer essas decisões mais assertivas. O empresário, por exemplo, no painel Covid, ele pode, inclusive, selecionar o seu produto e entender onde que a gente caiu menos, onde a gente até teve crescimento das exportações de um determinado setor. Então, são alternativas interessantes para os empresários explorarem. E na capacitação, pessoal, assim, o Sebrae em todo o Brasil desenvolve, né, opções de capacitação e orientação para as pequenas empresas que querem exportar. Então, tem um depoimento aqui da Sandy Soul Story, que ela fala: para nós já é difícil oferecer um preço justo, vendendo nacionalmente com os valores cobrados por correio, por exemplo. Exportar parece, então, uma realidade muito distante. Então, para essa empresa e para todas as outras que pensam que, como o Igor falou no começo, né, exportar não é para mim, como é que um pequeno negócio vai chegar em outros países, né? É muito caro, é muito difícil. Então, conta com a orientação do Sebrae em todo o Brasil. A gente está atendendo online, né, durante esse período aí do distanciamento social, mas com diversas ferramentas de capacitação para que você conheça melhor esse desafio, enfrente melhor esse desafio e depois possa aí utilizar a inteligência de mercado e a promoção que a Apex faz, né? Ana, posso fazer um adendo? Claro. Desculpa. Fazer um adendo. Reforçar também o PayEx, que é o Programa de Qualificação das Empresas, que é um programa que em 2019 ele capacitou mais de 2.700 empresas ao redor do Brasil,
Nós temos núcleos, muitas vezes em estreita cooperação com o Sebrae para capacitar as empresas no esforço exportador. Nós temos núcleo em quase todos os estados brasileiros, estamos fechando aí todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, com núcleos PayEx para capacitar as diferentes empresas em diferentes setores. Micro e pequenas empresas são um público muito importante e estratégico para o PayEx. Então, as empresas que tiverem interesse em começar, né, além do que a Ana comentou aí, das ferramentas do Sebrae, procurem o PayEx, né, PEIEX, que é um programa de qualificação. Lá no site da Apex você pode ter mais informações, mas muito interessante. Ele tem módulo, ele não só tem módulos presenciais, mas ele também tem módulos à distância que podem compor aí a capacitação das nossas empresas também. Obrigado. O Flávio Ferraz, ele quer saber o seguinte: como é que está o momento para abrir uma comercial exportadora? É o momento? De todo modo, assim, quando a gente analisa os dados de comércio globais, né, a gente tem aí uma previsão de queda entre 12% e 30%, né, entre 13% e 32%. É uma queda maior do que lá da crise de 2009. Mas, assim, o bom investidor, ele é um cara que começa quando né, tudo está em baixa, né? Então, assim, é interessante perceber que a exportação é uma via para a saída brasileira dessas dificuldades econômicas que a gente está vivendo. Então, assim, eu sempre destaco, a Apex, por exemplo, tem um projeto setorial com o CCX, que é um centro de comerciais exportadoras ao redor do Brasil, que é um programa muito interessante para quem quer se internacionalizar por meio de tradings e comerciais exportadoras. Se você quer fazer o empreendedorismo, eu sempre vou incentivar. Eu acho que é estratégico. O Brasil, ele tem uma atividade empreendedora. Eu até estava analisando esse estudo da OCDE, em que eles falavam sobre micro, pequenas e médias empresas. E a atividade empreendedora do Brasil, ele está acima da média da OCDE. É muito interessante, é um número até que eu não conhecia, mas realmente essa capacidade de empreendimento dos empresários brasileiros é sempre um grande motor de esperança para a gente. Então, eu acho que é interessante, utilizando as ferramentas certas, sabendo que exportação é uma questão de longo prazo, que demanda planejamento e entendimento de como esse processo é quase como se fosse uma linguagem de programação nova, é uma nova língua que você está aprendendo. Então, é um aspecto interessante, mas exportação, ele ajuda porque ele diminui a carga tributária das empresas. Geralmente a exportação ela tem menos carga tributária excedente, ela aumenta a capacidade de entendimento de mercados internacionais, aumenta a inovação que gera efeito de transbordamento no mercado doméstico para as empresas. Então, é um fator, sim, que é sempre encorajado, né? E aí, com o planejamento certo, selecionando o mercado certo, a chance de ganhos é sempre maior, mesmo em momentos de crise. Uhum. Tem 3 perguntas aqui que são relacionadas ao agronegócio, Igor. Eu vou fazer rapidinho para a gente já ir aqui para o nosso encerramento, que o tempo já está quase no fim. São perguntas relacionadas ao agronegócio. O José Damião é de Petrolina e diz que tem muita manga saindo agora. Então, qual é o melhor mercado para manga? O Gustavo pergunta sobre exportação de mudas. E o Mick Dark pergunta qual a perspectiva para o agronegócio para o segundo semestre com relação às exportações. Quais serão as maiores dificuldades e os mercados mais atrativos para a negociação? Então, mangas, mudas e perspectivas. Tá bom. Eu acho interessante, assim, a perspectiva. Vou começar pela perspectiva, né? Tinha falado sobre a Ásia. A Ásia é uma perspectiva extremamente estratégica. E quando eu falo em Ásia, é muito mais do que China. A ASEAN, que são os países ali, por exemplo, Tailândia, os países que compõem o bloco da ASEAN, os países membros, né? Tailândia, Vietnã, Singapura, esses países eles têm um crescimento muito acelerado e eles vão cada vez mais demandar alimentos e bebidas e agronegócio do Brasil como um todo. O Brasil é um grande ofertante de produtos do agronegócio e esses países, a taxa nutricional desses países, o consumo de proteína animal está cada vez mais acelerado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está muito ciente, muito a par dessas oportunidades que estão surgindo, a Apex também, e ele é um mercado novo que vem apresentando um dinamismo interessante. O outro mercado que eu ia fugir um pouco do óbvio aqui, que a China é um mercado extremamente estratégico, mesmo caindo aí tendo dificuldade, o seu PIB ele se mantém com certa estabilidade.
Mas o mercado indiano também apresenta muitas oportunidades. Por exemplo, o setor de pulses, que é o setor de feijões, o mercado indiano é extremamente estratégico e vem crescendo. Antes da crise, a Índia estava crescendo em média 7% ao ano. Então, assim, uma coisa que eu acho que é inexorável para todas as empresas, mesmo para as micro e pequenas, é que a Ásia é um mercado extremamente estratégico. Eu queria destacar muito isso. As perspectivas nessa região são bastante positivas e geram oportunidades, sim. Sobre mangas, eu teria que fazer uma análise aqui mais específica. O que a gente estava acompanhando do mercado de frutas como um todo, frutas frescas, né, é que a gente, por exemplo, a Europa é um grande mercado desse setor. A Europa estava tendo muita dificuldade em termos, por conta do contágio e das expectativas de recessão. Eu até não acompanhei tanto, por exemplo, para a Espanha, a gente tinha perdido alguma coisa de exportação para lá. Eu até posso procurar aqui nos sistemas, mas eu até vou convidar tanto o empresário de mangas quanto de mudas que perguntou sobre oportunidades para acompanhar os nossos sites e procurar lá quais são os mercados mais estratégicos. Eu posso fazer isso aqui, mas eu acho que seria interessante aí também vocês fazerem a experiência própria, né? O mapa de oportunidades e o painel Covid para entender quais são os mercados que apresentam oportunidade estrutural e que a gente não está tendo queda de exportações nesse momento. Até a pergunta do André Pinheiro, se a Apex é a única instituição de apoio ao exportador. Então, André, a gente tem o Plano Nacional de Cultura Exportadora, né, em que somos parceiros o SEBRAE, a Apex, a CNI e o governo por meio do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores. Então, essas instituições trabalham todas juntas para promover a exportação, né, no nosso caso, muito focada em pequenos negócios, né, ampliar a participação dos pequenos negócios na nossa pauta de exportação. Esse é um trabalho forte que o SEBRAE desenvolve já há muitos anos, né, e participando dos eventos e promovendo a capacitação para que as empresas tenham aí informação para exportar. E a gente tem no SEBRAE vários programas que auxiliam o desenvolvimento das empresas, porque a empresa que se prepara para atender um mercado externo, né, Igor, ela amplia a sua competitividade para atender outros tipos de clientes também, né? Então, por exemplo, o SEBRAE Tech, que é um programa que o SEBRAE desenvolve de subsídio, né, a serviços tecnológicos, um dos serviços do SEBRAE Tech é exatamente auxiliar as empresas a adequar a embalagem, processo produtivo, etiqueta, para adequar produtos e processos para o mercado externo. Então, é um dos programas de apoio que nós oferecemos no sentido de capacitar e adequar a empresa, tá bom, André? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, procura aí o SEBRAE mais perto de você, sebrae.com.br/atendimento, lá estão todos os nossos canais de atendimento. Então, é uma parceria forte dessas instituições para promover o aumento, né, da participação dos pequenos negócios na pauta de exportação. E, Igor, a gente falou um pouco aqui da questão do agronegócio e de algumas commodities. O Manuel Souza, que está participando bastante aqui com a gente nos comentários, ele pergunta como é que você define hoje as commodities brasileiras. Quais são as principais commodities brasileiras hoje no mercado externo? A soja é o carro-chefe das exportações de commodities brasileiras. A soja tem tido aí um crescimento de exportações no período, no primeiro quadrimestre, se a gente compara com 2019. O café é uma outra grande commodity brasileira, o café verde ou café cru, que tem certa estabilidade. A gente está passando por um ponto de inflexão. De início, o café brasileiro está perdendo um pouco de valor exportado. Isso muito por conta da queda do preço de algumas commodities no mercado global. Ainda que a gente saiba que as commodities minerais, elas sofreram mais em termos de preços do que as commodities agrícolas como um todo, mas o café, ele está fazendo uma curva, uma trajetória já em U, de retomada de exportação, em princípio, e o açúcar é um outro grande setor que também tem exportações. O açúcar refinado, por exemplo, tem exportações sendo aumentadas nesse momento, o açúcar como um todo. O açúcar tem tido uma demanda maior nesse período. Então, essas são grandes commodities que puxam demais as nossas exportações, além, é claro, de produtos que têm transformação industrial e que são muito estratégicos, como é o caso de carne bovina, carne suína e carne de frango. E essa, sim, crescendo de forma muito forte, com o mercado suíno, por exemplo, da China, absorvendo muita demanda de exportação, entre outros. Então, esse grupo de produtos é muito estratégico. Celulose é uma outra
outro tipo de produto relacionado aí com o agronegócio que tem uma presença grande na nossa pauta exportadora e que teve aí alguns problemas de exportação nesse período, né? Até por ser um insumo para as indústrias. E geralmente as indústrias elas têm certas dificuldades se não forem para alimentar bens essenciais, no caso, né? Esse é um pouco o panorama geral do que a gente tem. Mas eu convido vocês a navegar um pouco nas nossas ferramentas. Acho que vai ser bem interessante essa experiência também para as empresas. Tá certo. Bom, Igor, nosso tempo está chegando ao fim aqui. Tem algum recado, alguma dica final assim que você queira deixar para os nossos seguidores aí sobre esse assunto que a gente conversou aqui hoje? Sim, eu quero destacar que eu acho que é importante, né, as nossas empresas e as instituições que, como você bem mencionou no Plano Nacional de Cultura Exportadora, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, o SEBRAE, a Apex Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, entre outros parceiros, como, por exemplo, os bancos, o BNDES, que é um parceiro extremamente estratégico nesse processo, a gente vem atuando em conjunto cada vez mais, com mais sinergia para poder apoiar as empresas brasileiras nesse esforço. Destaco que, de forma geral, o impacto sobre as exportações do agronegócio como um todo vai ser baixo ou moderado, mas as nossas preocupações estão muito concentradas naqueles setores que eu havia mencionado, como máquinas, equipamentos, casa e construção, moda, né? E a gente cada vez mais vai estar acompanhando e tentando dar apoio aí às nossas empresas nesse processo, para que a gente consiga contornar esses desafios juntos, né? Eu acho que esse é o grande destaque. A palavra-chave para a nossa atuação nesse momento é união interinstitucional, intergovernamental e entre empresas também. Então, esse eu acho que é o grande desafio para a gente contornar cada vez de forma mais forte a crise. Agradeço, Ana. Eu que agradeço a sua presença aqui com a gente, agradeço a audiência de todos vocês. Esse vídeo fica salvo aqui no nosso IGTV, então se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que a nossa equipe de interação vai continuar conversando com vocês. Um bom dia, Igor, bom dia, pessoal, e até a próxima. Bom dia.